Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Abrir a palavra de Deus no livro de Salmos 139, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e as luzes são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos por de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo é um salmo de Davi. E ele, na verdade, ele é um hino de louvor diante de um fato, da consciência que Davi tem, da onisciência e da onipresença e também da onipotência de Deus. O conhecimento desse fato que Deus conhece todos os pensamentos, que Deus conhece todas essas coisas. O conhecimento de que Deus está presente em toda e qualquer situação. E o conhecimento de que Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede ou pensa, né? Conforme o seu poder que é eficaz, age de forma eficaz nas nossas vidas. Ele, na verdade, levanta um hino e uma oração. E esse salmo talvez seja uma das expressões mais profundas de oração, porque a oração é essa conversa com Deus. E aqui é Davi expressando a Deus a sua admiração, o seu assombro, a sua maravilha diante desses atributos extraordinários de Deus. E ele começa aqui falando assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Para mim ele é a chave, né, desse salmo, porque ele começa assim diante disso: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces. Sabe, querido, isso aqui deve trazer para nós um consolo tão profundo ao nosso coração. Um Deus que sonda o nosso coração. Sabe, sondar é ir até aquelas áreas mais profundas, que talvez a gente nem mesmo consiga compreender, que nós às vezes não estamos conscientes, talvez não estejamos percebendo a realidade profunda daquilo que Deus consegue sondar. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento. Quando a gente fala de sondagem, né, como engenheiro, né, a palavra sondagem para mim é muito clara, porque sondagem é uma atividade que a gente faz para conhecer a realidade do solo. Para construir a igreja aqui, o prédio da igreja, nós vamos fazer uma sondagem, que é uma perfuração que é feita, e vai até bem profunda aqui no solo, e essa sondagem vai dizer para nós a qualidade do solo, o tipo de solo, vai dizer a resistência do solo. Então, é sondando de fato para que quando a gente for projetar o edifício,
a gente saiba sobre que solo nós estamos projetando, qual que é a resistência do solo, qual que é o tipo de fundação que deve ser feita, qual que é a escavação que deve ser feita, se pode ser uma escavação que é um solo que não desagrega com facilidade, aí eu posso fazer um tipo de fundação. Se é um solo que desagrega, um solo arenoso que desagrega com facilidade, eu tenho que fazer um tipo de fundação, talvez uma estaca metálica, uma estaca de concreto e por aí vai. Mas aqui Davi está falando: Senhor, tu me sondas e me conhece, amém, querido? Ele sonda o nosso coração. O Senhor sabe o que vai no íntimo do nosso coração. Ele começa falando a respeito disso. E é tão extraordinário também, irmãos, pensar que quando Deus nos salvou em Cristo Jesus, Deus salvou com conhecimento daquilo que ia no nosso coração. E que existe graça da parte de Deus para lidar com todas as coisas do nosso coração. Amém, querido? O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Não existe nada na nossa vida, não existe nenhuma área da nossa vida que o Senhor não conheça e que Ele não pode lidar, e que Ele não pode curar, que Ele não pode nos levar ao arrependimento quando é necessário arrependimento, e que Ele pode agir de tal forma que a gente viva de fato a vida que Ele tem para nós. É extraordinário, irmão. Bastava talvez só esse versículo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Amém, irmão? Glória a Deus. Quem pode falar glória a Deus? Amém, irmão? Aleluia, irmão. Senhor, tu me sondas e me conheces. Às vezes a gente não consegue, ver essa dimensão. Mas o Davi começa falando o salmo dessa forma. E aí ele vai falando dessa questão da onisciência. Primeiro ele vai trabalhar do verso 1 até o verso 5, e vai falar da onisciência, que é essa capacidade de Deus de conhecer todas as coisas. Olha como é que ele diz aqui: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Até nas coisas mais simples, irmão. A gente às vezes não percebe: Deus é grande, Deus é criador de tudo, Deus está lidando com o universo, e como se talvez Deus não estivesse percebendo. Olha a coisa mais simples, cotidiana da minha vida, da sua vida, o que é? Tu sabes quando me assento e quando me levanta, amém, irmão? Na hora que você se assentou nesse lugar, Deus sabia. Quando você se levantou para vir aqui, Deus sabia. Quando você se levantar para ir embora, Deus sabe. Tu sabes quando eu me sento, quando eu me levanto. O Senhor conhece. Ele fala assim: quando me assento, me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Depois ele continua dizendo: esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então ele está falando que Deus conhece todas as coisas a respeito da nossa vida, e ele vai colocando isso de uma forma detalhada. Ele conhece os detalhes, ele conhece cada parte. Tu me sondas, o Senhor conhece o meu caminho, o Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor sonda os meus pensamentos. Amém, querido? E aí, quando eu fico pensando nessa questão do conhecimento de Deus, isso deve nos levar a ter algumas atitudes. A primeira atitude que nós precisamos ter, que é resultado de saber que Deus conhece os nossos pensamentos, que Ele sonda os nossos pensamentos, que Ele sonda as nossas intenções, é reverência. É ter uma atitude de reverência em relação a Deus, de respeito em relação a Deus, de consideração. Reverência é respeito, é consideração, é considerar. As pessoas que não têm reverência diante de Deus, que não consideram e que não têm temor, elas não têm consciência que Deus as conhece. Porque quando a gente tem consciência que Deus nos conhece, irmão, a nossa atitude é muito diferente. Amém, querido? Aleluia. Você vai perceber que normalmente a atitude que nós temos de respeito é em relação a pessoas que nos conhecem. Os nossos pais nos conhecem, sim ou não, irmão? Conhece. Não como Deus nos conhece. Mas quanto mais consciência que nós temos do conhecimento que nossos pais têm a respeito de nós, mais nós os respeitamos. Não é assim? Outra coisa que isso deveria gerar no nosso coração, essa certeza da onisciência de Deus, do conhecimento de Deus, é que isso nos deve inspirar confiança. Porque se Deus conhece o meu coração, irmão, eu preciso confiar nele.
Eu preciso confiar na sua vontade, eu preciso confiar nas suas direções. Porque se ele conhece os detalhes do meu coração, se ele conhece aquilo que nem eu sei exatamente, eu preciso confiar em Deus. E essa é uma dificuldade, às vezes, que nós temos, irmão. A gente, às vezes, não admite que não confia em Deus. Porque é feio não confiar em Deus, né, irmão? A gente não fala, não, eu não confio em Deus. A gente não fala. Mas, certamente, nós temos áreas que nós não confiamos. Porque nós não sabemos como que Deus conhece aquela área da nossa vida. E isso deveria nos inspirar. Senhor, o Senhor me conhece todos os meus pensamentos, o Senhor conhece os meus caminhos, o Senhor conhece as minhas intenções, o Senhor conhece os meus motivos. Me ajuda então a confiar, porque se existe alguém que pode dirigir a minha vida por me conhecer profundamente, é Deus. Amém, querido? Amém? Está entendendo isso, querido? Então deve gerar no nosso coração confiança. A outra coisa que isso deve produzir em nós é zelo em relação às nossas atitudes. Se Deus conhece as nossas intenções, se Deus conhece os nossos pensamentos, se Deus conhece aquilo que vai no nosso coração, isso deve nos levar a ter zelo, cautela em toda a nossa conduta, para que a nossa conduta esteja de fato alinhada com a vontade de Deus. Deus conhece os nossos motivos. Davi sabia disso. E essa é a oração de Davi. Amém, querido? E ele continua falando, né? Que também outra coisa que talvez eu pudesse pensar aqui. Primeiro que falamos aqui, ele conhece os nossos movimentos, nosso pensamento, ele conhece as nossas ações. Amém, querido? Isso é muito claro até aqui o verso 4. Até o verso 3, né? E no 4 ele fala assim: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Antes de nós falarmos, o Senhor conhece o que está no nosso coração, o que vai ser dito, né, querido? Isso deveria também nos levar a refletir, falar: Senhor, antes de a gente falar as coisas e conversar, né, certas conversas que nós temos, as conversas mais difíceis, desafiadoras, a gente sempre se render a Deus, para saber aquilo que nós vamos de fato conversar, aquilo que nós vamos falar. Porque ele está falando: a palavra não me chegou à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Sabe, querido? E aí, quando a gente fala da língua, as nossas palavras, elas têm muitas nuances, elas podem ter muito sentido. E assim, as pessoas falam que às vezes as palavras são grávidas. Uma palavra grávida é uma palavra que pode ter muitos filhos, no sentido que ela pode ter mais de um sentido. Pode ter vários sentidos, né? Assim, tem muitas palavras que têm vários sentidos. Mas todas Deus conhece. Deus conhece o sentido mais amplo de tudo. Deus conhece inteiramente o que está no coração. Então, uma coisa que eu precisava aprender quando eu leio esse texto: ainda a palavra não me chegou à língua, tu, Senhor, já conhece toda. Tome cuidado com as palavras ainda não faladas. Amém, querido? Ouça isso. Tome cuidado com as palavras ainda não faladas. Porque antes de você falar, Deus já conhece. Amém, querido? Veja que às vezes a gente não tem esse zelo. Antes de você falar, Deus já conhece. E isso particularmente é importante para as nossas relações, das conversas que nós temos, das palavras que nós falamos, principalmente para as pessoas que são mais próximas, não são, querido? As pessoas que são mais próximas são as pessoas que a gente deveria amar, e uma forma de amar são palavras corretas, palavras abençoadoras, palavras que edificam, palavras que enchem de esperança, palavras que expressam a verdade do amor de Deus, da graça de Deus. Amém, querido? E às vezes palavras são as coisas que mais ferem. Não é assim, querido? Palavras às vezes tem o poder de ferir muito mais do que uma ação física. Então cuidado, irmão, com as palavras ainda não faladas. Porque antes da palavra chegar à sua língua, Deus já conhece. Amém, querido? Isso aí, o que eu poderia tirar de lição prática sobre isso? O que você poderia falar assim? Não, tira para mim agora uma lição prática disso. Vamos imaginar que nós estamos aqui num grupo pequeno, fala assim: beleza, agora diante disso me fala algo prático que você pode fazer, que talvez você não esteja fazendo. Tá bom, pode rir para mim, não tem problema não. Agora me fala.
A gente não deveria ter conversas sem orar, irmãos. A gente não deveria ter conversas que são importantes, são relevantes, sem antes nos colocarmos diante de Deus. E a gente às vezes é muito afoito em sair falando, e às vezes falando coisas indevidas, coisas que nós vamos nos arrepender depois. Coisas que vão trazer grandes desgastes e problemas, coisas que não vão edificar relacionamentos, que vão prejudicar relacionamento, palavras que vão construir muros. Então a gente deveria orar antes, falar: Senhor, as palavras ainda não me chegou à boca e o Senhor conhece. Então me ajuda a falar palavras de vida eterna, palavras que abençoam. Amém, querido? Irmão, mas eu acho que isso resolvia pelo menos 70% dos nossos problemas de relacionamento. Sim ou não? Você concorda? Talvez até um pouco mais. Eu acho que eu fui até assim, brando, né, irmão? Resolveria muito mais. Sabe, querido, porque tem palavra que não é para ser dita. Tem palavra que não é para ser falada. Tem palavra que é para ser dita em outro momento. Tem palavra que é para ser dita de outra forma. Tem palavra que é para ser dita de um outro jeito. Então as palavras ainda não me chegaram à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Que bênção, irmão. Que eu posso buscar em Deus o direcionamento para aquilo que eu vou falar. Amém? Para que as minhas palavras sejam palavras que abençoam. Amém, querido? Sim ou não? Não é algo extraordinário? E aí no verso 5, olha o que Davi fala: tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a tua mão. Eu gosto mais desse texto, desse verso 5, porque olha, o que é alguém que está cercado por trás, por diante, e sobre mim coloca as suas mãos? Eu penso numa criança pequena que às vezes ela não consegue perceber a bênção de ser cercada por trás, por diante, e sobre ela colocar as suas mãos. Não é assim? Uma criança pequena diante de um pai e de uma mãe amorosa, ela está capturada pelo amor. Tu me cercas por trás e por diante. Sobre mim coloca as tuas mãos. Para mim a figura que isso me evoca é isso. Imagina uma criança sendo cuidada amorosamente pelo pai ou pela mãe. Ou alguém que está sendo cuidado carinhosamente por uma pessoa que a ama profundamente. É uma pessoa capturada. Davi se sente capturado. Ele está capturado por Deus. Senhor, tu me cercas. Eu não tenho como fugir do Senhor. Por trás, por diante, se eu olho aqui, o Senhor está me cercando. Eu olho adiante, o Senhor está me cercando. Eu olho acima, as tuas mãos estão sobre mim, eu estou capturado. Não é assim? A Isabel estava lá conosco na fazenda no sábado, e ela estava capturada. Pela avó, pela mãe, pelo pai, pelo vô. Principalmente pela avó, né? Pela bisa, minha mãe estava lá, verdade, pela bisa. Pensa numa menina capturada. Cercada por trás, por diante, por cima. A mão estava sobre ela, as pessoas cuidando dela. Capturada. Ela estava, a liberdade dela não era total. Porque ela estava capturada no sentido de protegê-la, de amá-la, de dar o espaço que ela precisava, sem contudo permitir que ela ultrapassasse o espaço seguro, o lugar seguro. E Deus ama esse texto, né? Porque Davi se sente capturado. O Senhor me cercas por trás e por diante, sobre mim o Senhor coloca as suas mãos. Eu quero me render a isso, porque isso é uma proteção para mim. O Senhor me protege. Ele vai falar de que forma que ele se sente protegido, guardado, protegido por Deus de todas as formas. Depois ele continua. Olha só, o que ele diz? Ele fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Qual o conhecimento? O conhecimento que Deus sonda, que Deus o conhece, que Deus conhece os seus pensamentos, que Deus conhece o seu andar, o seu levantar, o seu caminhar. A palavra não me chegou à boca, tu conheces toda, tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão.
esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, eu não consigo atingir. Tem um certo mistério nisso. Eu não consigo compreender, eu não consigo entender completamente, mas isso é maravilhoso demais. Isso me abençoa profundamente. Sabe, que existem muitas coisas na realidade do Evangelho, na realidade da palavra, que a gente não compreende, mas que é maravilhoso demais. Amém, querido? Tem muitas coisas que a gente não compreende, mas não tem problema. Os atributos de Deus, esses atributos incomunicáveis que a gente fala, da onisciência, da onipresença, da onipotência, que são atributos únicos da divindade, são maravilhosos. Existem os atributos comunicáveis, que é o amor, que é o caráter de Deus, que Ele comunica conosco, que nós devemos compartilhar das suas virtudes. Mas Davi falou, olha, Senhor, eu não consigo compreender, como é que o Senhor conhece tão profundamente? Eu não consigo compreender como é que o Senhor me cerca de uma forma tão extraordinária, eu não consigo compreender como é que o Senhor conhece os meus pensamentos. E é claro que Davi sabe que ele tem pensamentos ruins, é claro que Davi reconhece que ele erra, é claro que Davi reconhece o pecado no seu coração, e ele fala assim, apesar do Senhor conhecer a maldade do meu coração, apesar do Senhor conhecer o pecado, que às vezes eu abrigo, aquilo que eu estou guardando ali no oculto, aquilo que as pessoas não sabem, mas o pecado que eu alimento, aquilo que eu não compartilhei, aquilo que eu não me arrependi, o Senhor conhece todas as coisas e ainda assim o Senhor me cercas por trás e por diante, e o Senhor coloca a sua mão sobre mim. Esse conhecimento é para mim maravilhoso demais, é extraordinário. Não posso atingir. Como que o Senhor me ama dessa forma? Como que o Senhor tem promessas tão extraordinárias para mim? Eu não entendo as tuas promessas, porque são extraordinárias as tuas promessas, amém, querido? As promessas de Deus são extraordinárias. Eu não consigo compreender promessas tão extraordinárias para pessoas como eu e você que erram tanto, que são pecadoras, que são inconstantes, que cometem erros, que às vezes são extremamente egoístas. É extraordinário demais, eu não consigo entender. Eu não consigo entender essa redenção extraordinária, irmão, quando nós olhamos a redenção que é em Jesus, é extraordinário. Como compreender que, estando mortos nos nossos delitos e pecados, nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro? É muito elevado, é um fato, é uma realidade, mas é muito elevado, né? Como compreender a inspiração da palavra, irmão? Quando Davi ele vai falar assim, ele vai falar dos pensamentos, ele vai falar mais tarde que os pensamentos de Deus são preciosos para ele, que são maravilhosos, que são incontáveis. Ele vai falar no outro momento aqui na frente, quando ele volta a falar dessa situação, eu fico pensando assim, como é que Deus inspirou de forma tão extraordinária a palavra, irmão? Muitos homens, muitas pessoas ao longo de séculos, inspirado pelo Espírito de Deus, deixaram para mim e para você a palavra, irmão. Isso aqui é extraordinário, irmão. E a gente às vezes perdeu a noção da bênção que eu e você temos ao longo da história, irmão. Deus está falando com o seu povo e deixou uma herança bendita, um testamento, o Antigo e o Novo Testamento, que foi deixado para mim e para você, amém, querido? A palavra bendita de Deus, a palavra de vida. Como compreender isso, irmão? É maravilhoso demais, mas é bênção, me abençoa. Eu não consigo compreender, mas isso é extraordinário. Davi está extasiado pelo extraordinário de Deus, ele está parando. Davi foi alguém que parou, irmão, que ele deixou todas as coisas. Davi, nesse momento, é ele Deus. É um momento de uma intimidade profunda, quando ele se afasta do seu egoísmo, quando ele se afasta de todos os ruídos, quando ele se afasta de toda circunstância, quando ele está só com Deus. Ele está diante do Deus Todo-Poderoso, ele está diante do Deus onisciente, do Deus onipresente, do Deus que o amou, do Deus que o criou, que o fez de forma extraordinária. Existe um êxtase. E eu acho que isso aqui é um chamado a nós, amém, irmãos? Que coisa extraordinária, irmão. Às vezes a gente não tem desfrutado desse extraordinário, do Deus que nós podemos estar diante dele todo o tempo, do Deus presente, mas que a gente às vezes não desfruta da presença de Deus. Aqui Davi
está diante do Deus presente, desfrutando da bendita presença de Deus. Amém? É muito extraordinário. Quando eu penso também em algo extraordinário, irmão, como compreender a ressurreição, irmão? Que coisa extraordinária quando a palavra fala da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos santos. A gente não consegue compreender, mas isso é um fato extraordinário da graça de Deus. Amém? Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. A palavra diz que quando Ele vier, aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão. E que nós vamos receber um corpo glorificado. Você consegue entender isso, irmão? Existe uma ciência que consegue explicar isso? Não existe, eu não consigo compreender, mas é algo extraordinário. E continua falando a respeito disso, né, dessa graça extraordinária. Olha o verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Que falou primeiro da onisciência, agora vai falar da onipresença. O verso 7 começa a falar da onipresença. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Ele está aqui extasiado agora diante disso, né, da presença de Deus, da onipresença de Deus. Como é que eu posso me afastar? Deus está onde quer que eu esteja, é isso que ele está dizendo. Eu não consigo estar em todos os lugares. Nós não podemos estar em todos os lugares. Nós preenchemos uma pequena parte do universo, amém, irmão? Bom, você tem noção do tamanho do universo? Você parou de vez em quando? De vez em quando eu gosto de assistir alguns episódios sobre universo, algumas coisas assim. É de uma grandeza, assim, é uma coisa tão extraordinária o tamanho do universo. A Terra é tão pequenininha. A Terra é quase um grãozinho de areia. Talvez a melhor definição da Terra no universo é um grão de areia, do universo que a gente conhece, que já tem conhecimento, a grandeza do universo. Então, se a Terra é um grãozinho de areia no universo, e eu e você, o que nós somos, irmão? O que é menor que um grão de areia, meu Deus do céu? O que é uma coisa quase microscópica? Nós ocupamos um espaço tão pequenino no universo, irmão. Mas Deus ocupa todo o universo. Deus está em todo lugar. Deus está em todo o tempo. Ele preenche todas as coisas. Ele preenche todo o espaço. Onde quer que eu estiver, Ele está comigo. Amém, querido? Isto é outro consolo para o coração. Não existe nenhum lugar que você possa se afastar. Até quando você se afasta e se detém longe por causa do pecado, lá o Senhor ainda te visita. Porque a graça de Deus é maior que o pecado. Davi sabe que ele fugiu de Deus por causa do pecado, mas tendo fugido, Deus o alcançou com a sua graça. Não existe lugar que você possa ir. Não existe lugar escuro. E ainda fala assim, não fala? No verso 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. A percepção de trevas, né, de escuridão e de luz, é uma percepção humana, né? Nós temos essa percepção. Então aqui, ó, tem luz, né, irmão? Está claro aqui, nós estamos percebendo. É uma luz não tão forte, mas ela é suficiente para a gente se perceber, amém? Está vendo aí quem está do seu lado? Beleza? Mas se você descer ali para aquela esquina ali, ela está meio escura. Se for para aquela ali, ela está mais escura ainda. Eu estou vendo a esquina dali, eu não tenho uma lâmpada sequer. Lá tem algumas luzes mais fracas, ali já está escuro. E aí, Davi está falando, olha, ainda que as trevas estejam ao redor de mim, ainda que eu avance na direção das trevas, que eu queira me esconder, aí ele fala assim, ainda assim o Senhor me verá, porque para o Senhor as trevas e a luz são a mesma coisa. Isaías diz, eu formei a luz e eu formei as trevas. Então o Senhor, Ele vê todas as coisas. Quem formou as trevas foi Ele. Quem formou a luz foi Ele. Ele formou tudo segundo o seu propósito, segundo a sua soberania. Então, primeiro, por natureza, não há distinção para Ele, porque Ele que formou, Ele conhece tudo. Mas Ele conhece aquilo que está obscuro, aquilo que talvez eu não esteja acessando e que eu não esteja percebendo, Ele conhece.
É nele que nós vivemos. É nele que nós nos movemos e existimos. Paulo afirma isso no capítulo 17 de Atos. Nele nós existimos, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nós existimos nele. Amém, querido? Porque a salvação é estar nele. Ele está em todo lugar. Não existe nenhum lugar que eu me esconda, que eu possa me afastar, que eu não esteja. É interessante, irmão, porque muitas vezes o pecado nos afasta da igreja, não é assim, irmão? O pecado deveria nos aproximar da igreja, não é, irmão? Quando eu estou em pecado, quando eu estou em fraqueza, quando eu caio, eu preciso de quê? É de condenação ou da igreja para me abençoar, me ajudar a vencer o pecado? Não é concordar, porque a igreja nunca deve concordar com o pecado, porque Deus não faz concessão ao pecado. Mas é encontrar amor, orientação, direção, palavra, conselho, oração, intercessão, para que eu vença o pecado, amém, irmão? Mas o que é a tendência da gente? A gente se afasta. Você percebeu que o homem naturalmente se afasta? Você percebeu que o nosso coração natural gosta das trevas? A gente quer se isolar, é sim ou não, irmão? É só ter um problema que a nossa tendência natural é essa. Mas a direção do Espírito é outra. Quando eu me rendo ao Espírito de Deus, então eu me aproximo da luz. Por que a gente não se aproxima da luz? A palavra de Deus fala que Jesus veio ao mundo, que ele é a luz do mundo, mas que as pessoas odiaram a luz. Por quê? Por que as pessoas odiaram a luz, irmão? Porque ela revela as más obras. A luz revela o pecado, revela o erro do coração. Mas eu preciso da luz, para que, reconhecendo o meu pecado, eu me arrependa e ande em verdade. Então, para Deus não existe essa diferença. E Davi reconhece, porque ele também já tinha vivido essa situação de se afastar. Mas ele fala, mas para o Senhor, trevas e luz é a mesma coisa. Senhor, eu busquei as trevas e me afastei do Senhor. O Senhor continua me vendo como a plena luz. Amém, querido? O Senhor nos vê a plena luz. O Senhor não nos vê numa penumbra. Amém, querido? O Senhor não nos vê de uma forma parcial. O Senhor nos vê completamente. É extraordinário isso. Ele continua dizendo, né? Depois do verso 12, agora o 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Amém, querido? Isso deve trazer um profundo coração, profundo consolo ao nosso coração. Davi está admirado da forma extraordinária que ele foi formado. Foi o Senhor que me formou. Eu estava falando com a Adriana, a gente vindo aqui, conversando sobre a grandeza de Deus e a riqueza da criação. Como é que pode alguém duvidar que Deus criou todas as coisas diante da complexidade da vida? Porque quando você vai estudar a vida, quando você vai estudar uma célula, né? O nosso corpo é composto por uma infinidade de células. E uma célula, ela é tão complexa que quando você vai estudar uma célula, lembra lá, quem fez a aula de ciência direitinho lá, viu lá a célula, olhou no microscópio lá, lembra? O que é composta a célula lá? Os elementos da célula? Lembra lá das mitocôndrias? Lembra? A multiplicação da célula, como é que ela vai se dividindo. É tão extraordinário. Hoje, com o avanço da ciência, com o avanço do conhecimento científico, o cientista é tomado de uma maravilha, porque ele percebe que a complexidade é muito maior do que se imaginava. E não é possível haver uma complexidade tão grande se alguém não tenha criado. Só é possível explicar a vida se houver um criador. A teoria da evolução, ela é uma teoria que cada vez é menos teoria, porque já existe, acho que ela está na 5ª ou na 6ª revisão, a teoria da evolução. Sabia disso? Você acredita na teoria da evolução? Porque foi isso que ensinaram lá na escola, não foi? Tem crente que acredita na teoria da evolução, irmão, é uma coisa complicada. Nós acreditamos no criacionismo. Deus criou todas as coisas. A Bíblia começa, no princípio
criou Deus. Capítulo 1, verso 1 da Bíblia. Princípio. No princípio, criou Deus. Deus é criador de todas as coisas. A teoria da evolução, ela admite, ela pensa, e é uma teoria, que é uma formulação, de que as coisas foram evoluindo. Agora, como que pode ter a vida evoluído daquilo que não tem vida? Como é que pode existir vida naquilo que não existia vida? Como é que pode ter consciência naquilo que não tinha consciência? Como é que nasceu a consciência? De algo que não tinha consciência. De minerais, simplesmente, ou da ameba, igual a Adriana gosta de falar. Eu não vim da ameba. Nem vim do macaco, socorro. Tem que ter mais fé para acreditar que eu vim do macaco que acreditar na Bíblia. Que um dia o macaco andou, caiu o rabo e virou ser humano. Para, rapaz. Socorro. Tem que ter fé demais para acreditar nisso. É uma fé tola. Não é uma fé verdadeira. Que besteira, que bobagem. Mas Davi, ele está admirado, porque ele fala assim, o Senhor me formou de forma extraordinária. O Senhor me conhecia, eu era uma substância sem forma, eu não tinha forma. Né? Porque o que existe primeiro ali na formação, no nascimento? Depois da fecundação do óvulo vai vir o quê? O feto, né, irmão? O embrião. O embrião tem forma, irmão? O embrião não tem forma. É uma substância informe, é uma substância sem forma. Eu ainda nem tinha forma humana. Porque chega um momento que o feto vai tendo a forma humana, né? Assim, até que nasce, e aí vai formando e vai tendo a forma humana. Mas o embrião não tem forma nenhuma. Você olha para o embrião é um negócio sem forma, mas a vida está ali, o DNA está ali, está tudo ali, aquilo vai se manifestar no ser humano, no caso do feto de um embrião humano, claro. Mas ele falou, o Senhor me conheceu, a substância ainda sem forma. O Senhor me formou de forma extraordinária. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado. Eu fui entretecido como nas profundezas da terra. Assim como uma semente é lançada na terra, uma pequena semente, você não sabe de que forma, que ela nasce, cresce, se torna uma árvore, e você olha para a semente tem forma de árvore, irmão? Ela tem forma de uma sementinha, não é? Aquele formato. Aí cada semente vai ser uma árvore totalmente diferente, é algo extraordinário, a capacidade que existe, que é resultado do DNA que está lá. Não tem forma nenhuma, mas aquilo vai produzir uma forma. E assim como na terra, algo extraordinário que eu não compreendo, uma semente, ela brota já em forma da planta, porque não brota uma semente, você já viu nascer semente, irmão? Planta uma semente, nasce semente? Mas é uma planta, se nascer semente, você corre. Então tem errado. Não nasce semente, nasce uma planta, respondendo ao DNA que está na semente. E ele fala, de forma extraordinária o Senhor me formou. Os meus ossos não te foram encobertos quando eu estava sendo formado. Fui entretecido como nas profundezas da terra, assim como uma semente, lançada a semente e se manifesta numa planta totalmente diferente. Assim aconteceu comigo. Ele está falando, os teus olhos me viram, substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando o quê, irmão? Quando nem um deles havia ainda. Amém, querido? Nós somos criados para Ele. A palavra de Deus em Efésios fala que o Senhor nos formou e nos chamou antes da fundação do mundo. Eu e você fomos chamados na eternidade. E nós somos chamados na eternidade por um propósito eterno. E a eternidade, irmão, é o que deve estar diante de mim e de você. Davi está assombrado com isso, com a grandeza dessa criação que tem um propósito eterno. Isso é algo extraordinário para ele. Ele está admirado de tudo isso. Ele continua dizendo, depois, agora no verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma dele. Bom, aqui a gente tem que fazer uma parada para fazer uma reflexão. Depois de pensar de todo extraordinário, de como Deus formou, de como Deus criou, da onipresença, da onipotência, da onisciência de Deus, aí ele faz uma pausa. Ele faz uma pausa, Davi faz uma pausa aqui e fala, Senhor, no verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma dele. Olha o verso 18, e se os contasse, excede os grãos de areia, contaria
contaria sem jamais chegar ao fim. A preciosidade para Davi dos pensamentos de Deus. E queria pensar um pouco sobre os pensamentos de Deus. Como é que são os pensamentos de Deus sobre nós? Para mim entender os pensamentos de Deus, eu preciso às vezes entender os pensamentos de Deus sobre nós. Qual que é o pensamento de Deus sobre você, sobre mim? Alguma coisa que eu podia pensar. Os pensamentos de Deus sobre você e sobre mim são certos ou são incertos? Certos. Amém, querido? Os pensamentos de Deus sobre nós são certos. Nós vivemos num mundo incerto, numa sociedade incerta, numa política incerta, numa economia incerta, num tempo incerto, em que as coisas não são certas, muitas coisas não são certas, irmão, mas existe uma coisa: os pensamentos de Deus são certos. É aqui que eu preciso me firmar. Às vezes, irmão, nós somos tomados por uma ansiedade, uma preocupação com coisas incertas que a gente não consegue controlar. E o que deveria curar meu coração de qualquer ansiedade sobre circunstâncias externas é a certeza de que os pensamentos de Deus são certos. O Senhor não é volúvel, irmão. Por que a gente vive essa incerteza da vida se os pensamentos de Deus são certos? Precisamos refletir nisso. A segunda coisa que Davi está falando, os pensamentos de Deus são numerosos. São muitos os pensamentos de Deus. Se contasse, seria como o grão de areia. Contaria e não chegaria ao fim. Irmão, então Deus tem pensamentos certos. Deus tem pensamentos numerosos a respeito de nós. Eu preciso conhecer esses pensamentos, amém, querido? Se a gente tivesse certeza disso, de como é certo os pensamentos e como Deus tem pensamentos numerosos a nosso respeito, a gente gastaria muito mais tempo na presença de Deus para conhecer os seus pensamentos. Quão preciosos. Olha a palavra de Davi: Senhor, os teus pensamentos são preciosos para mim, é uma pedra preciosa. É algo que eu aprecio. Então, a palavra de Deus para Davi não é um enfado. A palavra de Deus para Davi não é um peso. A palavra de Deus para Davi é o que ele aprecia, porque coisa preciosa a gente aprecia. Que o Senhor resgate isso no nosso coração, amém, querido? Que nós apreciemos a sua palavra. E eu posso dizer também que os pensamentos de Deus são o quê? Misericordiosos. Os pensamentos de Deus são ternos, são pensamentos de amor, não é? Sim ou não, irmão? Os pensamentos de Deus são sábios. Quão sábios são os seus pensamentos, irmão? Então, a palavra de Deus fala assim: se quiser buscar sabedoria, busque, peça a Deus que Ele dá sabedoria. Deus é sábio, irmão. E às vezes a gente não tem sabedoria porque a gente não pede para que Deus nos dê sabedoria. Senhor, me dê os teus pensamentos para que eu alcance coração sábio. Amém, querido? A sabedoria vem de conhecer os pensamentos de Deus. Outra coisa que eu posso falar sobre os pensamentos de Deus, eles também são práticos. O Senhor tem sempre palavras práticas de direção para a minha vida, de orientação. Eles são também o quê? Constantes. Deus muda, irmão. A gente muda, sim ou não, irmão? Você já mudou de pensamento? O brasileiro muda de pensamento sobre muita coisa. Tem uma coisa que o brasileiro tem dificuldade de mudar de pensamento. E isso é uma tragédia para muita gente. Sobre futebol, você já viu, irmão? O time é uma tragédia. Ele não consegue mudar de time de futebol. De time. Sim ou não, irmão? Eu não vou contar da tragédia de ninguém aqui. Mas é uma tragédia. Ele muda de camisa, muda de carro, muda de médico, muda de igreja, e muda de um monte de coisa, não muda de time de futebol. Ah, Marcelo, estão pegando o seu pé lá. Tá vendo? Aluguel, né, Marcelo? Ó, irmão, muitas vezes mudar é sábio, hein? Fala sério, né, Marcelo? É questão de sabedoria. Sabe, querido? Mas os pensamentos de Deus são constantes. O pensamento de Deus são cheios de paz. Quando Deus afirma lá em Jeremias, através do profeta Jeremias, ele fala assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção. Amém, querido? Daí, qual que deve ser os nossos pensamentos sobre os pensamentos deles? De Deus. Nosso pensamento agora sobre os pensamentos de Deus. Um problema que nós temos é que os nossos pensamentos sobre os pensamentos de Deus é tardio.
Nós somos tardios para pensar sobre o pensamento de Deus. A gente tem a tendência de se entregar aos nossos pensamentos. A gente devia ser rápido em conhecer os pensamentos de Deus, em vez de dar lugar aos nossos pensamentos, de tal forma que a gente alcance o coração sábio. Amém, querido? Isso é uma coisa para a gente refletir. Os nossos pensamentos são às vezes tardios. Agora, por um outro lado, irmão, quando eu começo a conferir tudo isso que Deus é, o pensamento de Deus, certo, numeroso, misericordioso, terno, sábio, cheio de paz, constante, prático, então eu deveria me deleitar nos pensamentos de Deus. E Davi fala: quão preciosos são os teus pensamentos. Você não se deleita, ouça o que eu estou te falando, irmão. Você não se deleita no que você não conhece. Você sabe por que a gente não se deleita nos pensamentos de Deus, irmão? Porque a gente não conhece. Você não gosta daquilo que você não conhece. É assim como comida. Tem comida que a gente não gosta, porque a gente não conhece. E certas coisas a gente fala assim, coisa assim, não, eu não gosto. Você nem experimentou, você não gosta. Mas se você experimentar, talvez você até goste. Você só gosta daquilo que você conhece. Aí Davi está falando assim: os seus pensamentos são preciosos, eu me deleito nele. Amém? Que nós devemos nos deleitar nos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, quando nós conhecemos, eles são consoladores. Amém? Deveria ser consolo. Nos pensamentos de Deus nós encontramos consolo. Nós devemos nos consolar nos pensamentos de Deus. Outra coisa que nós devemos ter em relação aos pensamentos de Deus, nosso pensamento em relação ao pensamento de Deus, eles são fortalecedores da fé. A palavra de Deus vem que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Amém, querido? É Ele que fortalece a minha fé. E outra coisa que o pensamento de Deus faz no meu coração e no seu coração, irmão, ele desperta o amor. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Quanto mais eu conheço os pensamentos de Deus sobre o amor com que Ele amou o mundo, o amor com que Ele ama as pessoas, isso desperta o amor no meu coração. Amém, querido? Porque o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E quanto mais eu conheço os pensamentos de amor de Deus, mais eu estarei apto a amar. Amém, querido? Depois Davi continua. Aí no verso 19 dá uma mudança de rumo. Tomar, ó Deus, desce cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Davi ele tem uma postura aqui que a gente até acha estranha. Davi tem ódio, sim, irmão. A Bíblia não nos estimula a odiar pessoas, mas a Bíblia nos chama a odiar o que Deus odeia, a aborrecer o que Deus aborrece, a detestar o que Deus detesta. E Deus detesta o pecado. Deus detesta palavras maliciosas. Deus detesta caminhos perversos. Deus detesta essas coisas. Apartai-vos de mim, Senhor. Apartai-vos desses homens perversos. Então Davi reconhece homens perversos que tentavam contra a vida dele. Davi foi um homem perseguido de muitas formas. Pessoas usaram palavras perversas e maliciosas contra ele. E ele falava isso, né? Senhor, eu não aborreço esses homens, no sentido, eu não amo o que eles amam. Eu quero aborrecê-los por não fazer o que eles fazem, por não concordar com o que eles fazem. Ele não quer, a proposta aqui não é odiar pessoas, amém, irmãos? Amém, querido? Sim ou não? A proposta aqui é odiar o pecado, é odiar o propósito errado, o propósito enganoso do coração, a intenção errada do coração. Sabe que isso deve ser uma característica do crente. Nós não podemos ser um povo que concorda com tudo. Eu sempre tenho falado, irmãos, a igreja evangélica está vivendo uma crise aí de muitos enganos, que a igreja tem que às vezes aceitar todas as coisas, como se a igreja fosse uma igreja inclusivista. A igreja não é inclusivista. Inclusivista é aceitar tudo do jeito que está e que isso permaneça da forma que está. Não, a igreja não aceita tudo como está, que permaneça daquela forma. A igreja ela é inclusiva no sentido que ela te recebe como você está, mas pela graça ela vai mudar seu coração. Ser inclusiva é a receber o pecador, redimir o pecador, transformar o pecador. Inclusivismo não, você vem no pecado e permanece no pecado. Está vendo o tamanho da diferença? É um discurso perigoso.
porque é uma linha às vezes tênue. Então, Davi, ele fala isso: olha, eu não aborreço o que o Senhor aborrece, Senhor. Eu quero aborrecer o pecado. Eu não quero ser favorável ao pecado. Eu não quero concordar com o erro. Me ajuda a não ser conivente com essas coisas. Amém, querido? E agora e depois ele conclui, a conclusão de Davi. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, querido, eu fico pensando aqui, quando Davi coloca esse ponto aqui, nos dois versos, 23 e 24, a primeira coisa que ele faz e que ele pede é que Deus sonda o coração dele. Ele começa assim: Senhor, tu me sondas. Primeiro verso do texto. E me conhece. E agora, ele sabendo que Deus sonda, ele não somente se satisfaz de ser sondado por Deus. Ele fala: sonda-me e conhece o meu coração. No sentido de prova-me. O sentido agora é que prova-me. Prova o meu coração. Eu preciso conhecer o erro do meu coração. Eu não serei quem eu fui chamado para ser se eu não conhecer os enganos do meu coração. Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. É a oração de Davi, né? Como que ele é visto por Deus. É o desejo do auxílio de Deus. Ele falou assim, ele olha assim e está falando: Deus, veja se em mim algum caminho mau. É o desejo na verdade, de renúncia de si. Essa oração aqui final, esses dois versos aqui, Davi está renunciando a si mesmo em favor da vontade de Deus. Senhor, olha só, veja bem, irmão, sonda o meu coração, conhece o meu pensamento, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Porque se ele parasse aqui, vê se há em mim algum caminho mau, talvez a gente não entendesse a profundidade da disposição do coração de Davi. E ele fala: guia-me pelo caminho eterno. Então ele está falando: Deus, sonda o meu coração. É uma atitude de abnegação, de renúncia, irmão. E aí às vezes o crente tem aquela coisa, aquele jargão que às vezes ele nem fala, mas ele quase fala isso com essas palavras: não, eu sou assim mesmo. Não, eu sou desse jeito, não tem problema. Não, as pessoas têm que me amar desse jeito. Não, irmão, as pessoas vão te amar desse jeito, mas você é um tolo se você permanecer desse jeito. Me perdoe a sinceridade. Porque se você pode ser sondado por Deus, e Deus fala assim: esse caminho é mau, por que você está concordando com o caminho mau? Davi fala: Deus, sonda-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, sonda para ver os caminhos maus. Caminho mau, irmão, é caminho de morte, é caminho de destruição, é caminho de ruptura, é caminho de desesperança, é caminho de desespero, é caminho de abatimento. O final disso é mau, porque a carne se inclina para a morte. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Senhor, olha o que ele está dizendo, vai lá ver depois lá em Romanos. Senhor, vê se eu estou inclinando para a carne, porque o fim disso é morte. E naquilo que eu estou inclinando então para a carne, que o Senhor sondar, me ajuda a inclinar para o Espírito, porque a inclinação do Espírito é vida e paz. O nome aqui, irmão, que tem que estar aqui é renúncia. Palavra pouco pregada no meio evangélico brasileiro. Renúncia. Você tem que renunciar a você. O grande problema é o nosso coração. Eu sempre falo, irmão, Deus me salvou de mim. A tragédia da minha vida sou eu. A tragédia da minha vida é o ego. É isso que fez mal para mim. Quando Deus me salvou, Ele me salvou de mim, do egoísmo, do egocentrismo, para que eu vivesse agora a realidade para o qual eu fui criado antes do mundo ser mundo. E que Deus chamou a existência nesse tempo. Então Davi fala: sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim, veja se há em mim qualquer pecado não perdoado. Talvez eu pudesse dizer assim, amém, irmão? Vou traduzir isso melhor. Olha aí o que diz: vê se há em mim algum caminho mau. Então eu vou pegar o 24 e vou desdobrar ele. Vê se há em mim algum pecado não confessado. Está ouvindo, irmão? Vê se há em mim algum pecado não perdoado.
Porque o pecado que eu não confessei a Deus, que eu não admito, ele jamais foi perdoado. Amém, querido? Porque Deus perdoa não pecados, Ele perdoa pecador arrependido. Porque o pecado de Deus o perdão de Deus não é para o pecado. O perdão de Deus é para o pecador, é perdoar o pecador arrependido, e é o Espírito que me leva ao arrependimento. Então, sonda-me, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Ele está dizendo, Senhor, leva-me ao arrependimento e perdoa-me. Quando ele está falando assim, perdoa os meus pecados, ele está falando assim, me perdoa, porque a raiz do meu pecado sou eu, é o ego, é a carne, é o mal que habita em mim. Perdoa-me, Senhor, e inclina-me para os teus caminhos. Porque ele fala assim, me conduz ao caminho de vida eterna, não é assim, irmão? Ao caminho eterno. Então Davi está propondo isso, a renúncia. Conduz-me, é uma submissão inteira, irmão, para ser guiado devidamente. É isso que ele fala. Vê se em mim algum caminho mau, e guia-me significa me conduz. Queridos, só Deus pode conduzir a mim e a você pelo caminho eterno. Você não consegue. Com a sua força, com a sua capacidade, você não consegue. Mas se Deus conduzir você, você vai andar nesse caminho de bênção, nesse caminho de graça, nesse caminho eterno. É preciso se render. Sonda, meu Deus. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Pecados não confessados. Pecados escondidos. Coisas que eu acho que não tem problema. Coisas que estão afetando o meu testemunho e as minhas relações e que eu acho que está de boa, que eu não me rendo ao Senhor. Vê esses caminhos, Senhor. Sonda-me para que eu reconheça que isso é mal. Irmão, o pecado é mal, irmão. Não existe pecado que não seja mal. Não existe pecado no meio do caminho. Todo pecado é mal, irmão. Davi está falando assim, eu vê se é em mim algum caminho mal, qualquer resquício de maldade. Sonda-me. Conhece os meus pensamentos. O pecado por pensamentos. Porque a gente peca com pensamento. Pega ou não, irmão? Sim ou não? A palavra de Deus, quando está falando lá, Jesus está falando assim, sobre a questão de adultério, fala assim, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já pecou. Então, pecados de pensamento, pecados não confessados, pecados escondidos, sonda-me, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, me conduz pelos caminhos eternos. Então, se tem caminho eterno, irmão, tem um caminho ruim. Qual que é o caminho ruim, irmão? Fala para mim. Qual que é a pergunta que você pode fazer para Deus? Bem claro, bem desenhado. Hoje eu quero desenhar isso, em nome de Jesus. Qual que é a pergunta que sonda o meu coração? Qual que é o caminho ruim? Vê se há em mim algum caminho mau. É um caminho ruim, certo, irmão? O que é o caminho ruim? Como é que eu faço a pergunta para Deus a respeito do caminho ruim? Senhor, existe em minha conduta ou nos meus pensamentos algo que te ofende? Vou falar de novo, irmão. Existe em minha conduta ou em meus pensamentos algo que te ofende? Porque isso é um caminho mau. Amém, querido? Sonda, Senhor. Vê se existe na minha conduta e nos meus pensamentos algo que te ofende. Sonda-me, Senhor. Amém, querido? E qual que é o caminho eterno? Há um só caminho eterno. O caminho bom. É um caminho que me leva para uma bem-aventurança sem fim. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho bom, irmão, é o caminho da cruz. Porque o caminho que salva é a cruz. O caminho bom é o caminho que me coloca diante da cruz e que eu vejo que Jesus morreu pelos meus pecados e que eu não preciso alimentar então nenhum pecado, que as minhas dívidas estão encravadas na cruz, então eu não preciso viver debaixo de dívida mais, no sentido de ser dominado pelo pecado, porque ele tendo morrido pelos meus pecados, eu estou sendo dominado por algum pecado. É sem sentido isso. Então eu preciso olhar para a cruz, para aquilo que Cristo fez, para o seu sacrifício, para a sua morte, porque o caminho é Ele. Eu sou o caminho, é a cruz, é a oferta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí lá em Mateus 16, eu gostaria que você abrisse comigo. Mateus capítulo 16, para finalizar esse texto.
Olha o que diz lá. Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a vida do ego, perdê-la-á. E quem perder a sua vida do ego por minha causa, achá-la-á. Verso 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amém, querido? Então Jesus está falando, olha, quem quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, irmão, é tomar sobre mim a vontade de Deus, até que ela vença as inclinações da carne. Amém, querido? É quando eu tomo a vontade de Deus de tal forma e me rendo a ela, pela graça de Deus, que ela vence a carne. E eu passe a andar nos caminhos de vida eterna. Amém, querido? Então, tem um caminho de rendição. O Senhor nos sonda o nosso coração. E nós somos levados, quando Ele sonda o nosso coração, Ele nos leva à cruz. O Espírito Santo nos leva à cruz. Para que a gente veja o que Cristo fez pelas nossas vidas. E para que a gente renda o nosso coração. Que a gente negue a si mesmo e fala: Senhor, sobre essa área da minha vida que o Senhor está revelando, eu quero tomar a cruz. Eu quero tomar a tua vontade, para que a tua vontade prevaleça. E assim eu não te ofenda. E assim teu nome seja glorificado. E assim eu desfrute da vida que o Senhor tem preparado para mim. A vida eterna, uma vida sem fim. Esse é o caminho bom. Vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelo caminho eterno, que é o caminho bom. E o único caminho bom é Cristo. Amém, querido? É pela cruz.